parlamentares bolsonaristas estão fugindo de medo, super apavorados, do Alexandre de Moraes, o Xandão, e do STF. Mas eles também estão fugindo com medo do próprio Bolsonaro. E isso me chamou a atenção. Por que que os parlamentares bolsonaristas estão com tanto medo assim do seu próprio líder? E eu comecei a refletir e comecei a pensar que, na verdade, esse é o fim do bolsonarismo com o Bolsonaro. É claro que nós vamos ter ainda o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Mas com o Bolsonaro nós estamos chegando no fim e eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Só que eu quero saber a sua opinião. Por que que os bolsonaristas estão com tanto medo assim do seu próprio líder? Coloque nos comentários, isso é muito importante, e também deixe o seu like. E na verdade, pessoal, esse movimento de receio, de traição dos aliados de Bolsonaro com o presidente da República já existe há um certo tempo. E ele só está ficando cada vez mais acentuado por conta do Daniel Silveira e do julgamento que ele vai ter no STF no próximo dia 20. Aí que está a questão. Só que há um sentimento de abandono dos bolsonaristas muito antes disso. Eu inclusive fiz alguns vídeos falando isso pra vocês, se eu encontrá-los vou deixar todos aqui no card. Só que basicamente o que estava acontecendo? Os bolsonaristas, os parlamentares, quando eu falo bolsonaristas eu estou falando dos parlamentares, principalmente dos deputados bolsonaristas. Porque os senadores foram eleitos em 2018. Então eles estão super tranquilos com relação a isso porque não vão passar pelo pleito desse ano, somente em 2026. Então há um medo grande dos deputados. Eles já estavam fazendo reclamações na imprensa, claro, tudo isso em anonimato, da postura do Bolsonaro com eles. Porque eles estavam se sentindo abandonados pelo presidente. Tentavam marcar uma reunião, Bolsonaro não marcava. Tentavam aparecer com o presidente não usava bola. Falavam com o Flávio, eu quero falar com seu pai. Não, depois a gente fala. Ou seja, eles foram escanteados pelo presidente da República. E a insatisfação deles é muito grande. Só que eles não vão falar absolutamente nada. Por quê? Os parlamentares, mesmo estando pé da vida com o Bolsonaro, dependem dele para o pleito desse ano. Porque os votos estão atrelados ao Jair. E eles não podem se desassociar porque não conseguiram. Não foram todos que conseguiram, como a Joyce, como o Frota. Muitos deles, parlamentares que a gente nem conhece, que vieram do submundo do bolsonarismo, estão atrelados ao Bolsonaro e dependem dele para serem eleitos. Então eles não podem criticar o Bolsonaro. Mas já perceberam que não vão ter apoio do Bolsonaro. Então eles estão com medo que caso eles comecem a ser pressionados pelo STF e também pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes, o capeta careca, como a Damares Alves falou, eles podem começar a se dar mal e não ter a proteção de Bolsonaro, que não vai comprar mais brigas com as instâncias do judiciário. Porque o que Bolsonaro fez com relação ao Daniel Silveira? Nada! Absolutamente nada! O Bolsonaro ataca o STF, ataca o TSE para levantar questões que o interessam, mas não para defender aliados. E o que está acontecendo? Vários parlamentares bolsonaristas que possuem vídeos, ou possuíam, melhor dizendo, vídeos aqui na plataforma, começaram a deletar os vídeos nos quais eles atacavam o Alexandre de Moraes, porque eles estão com medo. E é claro isso, né? No ano passado, nós tivemos uma grande leva de prisões de bolsonaristas que atacaram as instituições republicanas. E prisões corretas, feitas pelo Alexandre de Moraes. Então o Zé Trovão tá lá com uma tornozeleira eletrônica, o Gengivão teve que fugir para os Estados Unidos, o Oswaldo Eustáquio foi preso, Sarah Winter também, e agora o próprio Daniel Silveira tá com uma tornozeleira eletrônica. Então o que está acontecendo? Eles estão com medo de sofrerem represálias do STF e do TSE. E eles perceberam que não terão apoio do presidente da República quando a hora deles chegar. Porque o Bolsonaro, ele nem ao menos apoiou o próprio filho, o Jair Renan. Como você viu, eu já fiz um vídeo, vou colocar o vídeo aqui no card. Porque se o Jair Renan, que é filho do Bolsonaro, mas um pouco distante, a gente sabe que o Bolsonaro não tem uma relação muito boa e próxima com esse menino, tá tudo explicado no vídeo, você pode ir lá entrar. Eu, se sou um parlamentar bolsonarista, falo assim, pera aí. Se o Bolsonaro tá jogando o filho aos leões, se o Bolsonaro está traindo o próprio filho, o que ele não vai fazer comigo? Então eu estou só nessa história. Eu fui abandonada pelo presidente, mas eu não posso simplesmente falar isso publicamente, senão eu perco votos, senão eu não consigo me voltar aqui para o Congresso.
Então essa é a questão. O que nós percebemos é que nos últimos 4 anos, o que aconteceu? Um movimento bolsonarista que começou muito, mas muito grande, vários parlamentares foram eleitos, depois o Eduardo Bananinha foi eleito em São Paulo com mais de quase 2 milhões de votos. Nós começamos a perceber que o bolsonarismo ele começou a se enrijecer e a se concentrar no seu núcleo duro. E com o passar dos anos, aliados começaram a deixar o bolsonarismo. O MBL saiu, Joyce, Frota e vários outros. Aqueles que saíram antes podem conseguir uma base, aqueles que não saíram têm que ficar junto com o Bolsonaro, mas eles estão na periferia do bolsonarismo. E nessa periferia do bolsonarismo está o próprio filho, o Jair Renan. Então hoje, o núcleo duro do bolsonarismo, ele é composto pelo Bolsonaro, pelo Eduardo, pelo Flávio e principalmente pelo Carluccio. Por essas 4 pessoas e mais ninguém. E mais ninguém. E vai ficar só o Bolsonaro, a ponto dele ser expulso, a ponto dele ser expurgado pelo próprio movimento dele. E vai ser. E vai ser. Porque como eu já falei pra vocês, o Bolsonaro vai perder o pleito. O link tá aqui na descrição, tá aqui no card do vídeo também. E quando o Bolsonaro perder o pleito, vai mostrar que uma parcela do bolsonarismo que elegeu ele na eleição passada, não elege mais. Ele vai ser expulso do próprio movimento. E o movimento vai se reorganizar em torno de outras figuras. Porque o bolsonarismo, ele é pautado no ressentimento, na raiva, na fúria e principalmente no fracasso. Os bolsonaristas, eles são, em essência, fracassados. Vocês sabem disso. Tiveram insucesso na vida, não conseguiram superar esses insucessos e ficaram com ressentimento. Isso é o bolsonarismo. Um movimento de ressentidos que sempre existiu. Em 2018, Bolsonaro canalizou tudo pra si, mas depois o movimento vai continuar existindo mesmo sem o Bolsonaro, porque ele vai ser expulso do próprio movimento. Isso é interessante. E tem chamado a atenção esse receio por parte dos apoiadores de Bolsonaro de não poderem contar com o próprio líder durante os seus momentos mais difíceis. Eu quero saber, você também teve essa percepção? E se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, você vai ter que se inscrever aqui no canal. Mas eu quero saber, porque me chamou bastante atenção esse movimento e já vinha um certo descontentamento por parte dos apoiadores de Bolsonaro com relação ao presidente da República, como eu já falei em vídeos anteriores. Aí você vai falar, olha, mas o bolsonarismo ainda existe por conta do Centrão. Sim, mas o Centrão é uma outra coisa. É uma outra história. O Centrão, pessoal, ele se elegeu à parte do Bolsonaro. À parte. Todos os parlamentares, ou a maioria dos parlamentares do PL, foram eleitos sem a necessidade do bolsonarismo. Talvez um ou outro, mas eles já são consolidados. Ciro Nogueira não precisa de Bolsonaro para ser eleito. Arthur Lira não precisa. Ele é anterior. Como que chama lá, o Ricardo Barros é anterior ao Bolsonaro. Então o que eles estão fazendo? Eles não competem com o Bolsonaro. Eles profissionalizaram o movimento bolsonarista em termos políticos. Em termos políticos. Mas eles não precisam do Bolsonaro para serem eleitos. Eles precisam do Bolsonaro para turbinar as campanhas via orçamento secreto. Aí sim. Aí sim. Mas, em termos de sobrevivência, de fisiologismo, não. Eles podem muito bem sobreviver sem as próprias pernas, sem as pernas do bolsonarismo, ou sem as pernas de Bolsonaro, como nós estamos vendo agora. A CPI do MEC, ela não está saindo porque o próprio Centrão está se protegendo. Então eles não precisam de Bolsonaro para ser protegidos. E o Centrão se protege porque a CPI do MEC passa pelos pastores, mas atinge direto o coração do PP, o partido do Arthur Lira e o partido do Ciro Nogueira. Porque o FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, onde está passando toda a corrupção do MEC, com as escolas fakes e outras coisas, ele está em posse do PP, do Ciro Nogueira. Então isso vai afetar diretamente Ciro Nogueira e Arthur Lira, destruindo, arruinando as campanhas deles. E, em paralelo, em consequência, também a campanha do Bolsonaro. Mas quem está defendendo para que essa CPI não ocorra não é o Bolsonaro, é o Centrão, que se articulou e profissionalizou o bolsonarismo com as emendas secretas. Então o senador Stephenson, ele retirou o nome dele do pedido porque ele recebeu 270 mil de emendas via orçamento secreto. Aí que está a grande questão. Então há um profissionalismo, há uma possibilidade do Centrão se proteger sem o Bolsonaro. Agora, os bolsonaristas não têm essa possibilidade. E eles estão com medo porque se Bolsonaro trair o filho, eles também serão traídos.
É um triste fim e muito melancólico para toda essa ralé, para toda essa gentalha que conseguiu chegar até as cadeiras do Congresso Nacional em 2018, no último pleito.